A paz, minhas irmãs, meus irmãos, é muito bom estar aqui com vocês. Como de costume, a gente partilhar a palavra, que é algo realmente que é muito gostoso, muito gratificante. E eu quero convidar você a abrir comigo no livro de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 7 e 8. Josué 1, 7 e 8. Alguém acende a luz aqui para mim, por favor? Ah, ajudou. Eu não preciso pôr o óculos. Antes de ler o texto, irmãos e irmãs, eu quero fazer um anúncio aqui prévio, antes da comunicação. É um anúncio especial para a gente já ir se preparando. Nós, no carnaval, a gente estava numa situação assim, vai alugar sítio, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vamos fazer, enfim. O pessoal da diaconia propôs um encontro no dia 20, tô certo? Dia 20 cai numa segunda, não é isso? Dia 20. Vai ser em Redenção da Serra, num lugarzinho que fica a 33 quilômetros daqui, que eu já marquei. E é fácil, o acesso é muito fácil. E é lá no sítio da Deu. Então é um momento, um lugar gostoso para que a gente simplesmente passe um dia juntos. Aí, gente, o que eu preciso que você faça? Procure a Carol, aqui de amarelo, ou a Silmara, de vermelho, lá atrás. E elas vão te dar os maiores detalhes, ok? Mas reserva essa data, dia 20 de fevereiro, ok? Estamos conversados? Vocês estão aí, amém? Amém, vocês estão aí, que benção. Josué 1, 7 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Agora abre comigo Josué no capítulo 3. Josué 3. E eu vou ler alguns versículos desse capítulo e eu quero que você acompanhe. Os meninos já estão ajudando aqui na projeção. Josué 3, a partir do verso 1, diz: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância entre vós e ela, não vos cheguei a ela. Verso 5. Então disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Verso 8. Tu ordenarás, pois, aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, aí parareis.
Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós te bendizemos e te agradecemos por ela. Que o teu Espírito Santo nos conduza e nos ajude a compreendê-la, Senhor, na amplitude, na profundidade, que cada um de nós possa suportar. E é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém e amém. Irmãos e irmãs, nessa manhã a gente partilhou esse texto. Esse texto foi partilhado num estudo de escola dominical e também foi um texto partilhado em São Luís do Paraitinga no dia 30 de dezembro. E o que me motiva a compartilhar esse texto com vocês também foi o contexto foi de virada de ano. E aí a gente tem agora 2023 para ser trilhado e muitas, penso eu, assim como vocês, eu também tenho muitas tarefas e batalhas para serem vencidas ao longo de 2023. No contexto de São Luís do Paraitinga é uma coisa muito mais particular, porque diferentemente de nós que temos aqui um templo e sentamos aqui todos os domingos, eles hoje estão sem templo, por questões outras que não cabe aqui, mas hoje, em São Luís do Paraitinga, a gente não pergunta onde é a igreja metodista, a gente pergunta onde estará a igreja metodista hoje. Hoje, ela está num bairro chamado Raizeiro, que fica a 17 quilômetros de estrada de chão a partir do asfalto, do primeiro asfalto da Oswaldo Cruz. A pastora Lucinéia está lá. E eu acredito, pelo que eu vi lá, provavelmente, eu não estou aqui desmerecendo o pessoal daqui, pelo amor, não é isso, mas eu acredito que tenha mais gente lá do que aqui. Porque foi isso que eu vi no dia 30 e na última vez que eu fui pregar. E eu digo isso, meus irmãos e minhas irmãs, para te motivar, porque o que eu vou dizer aqui é justamente isso. Quando a gente entra num ano novo, o que a gente precisa lembrar? E esse texto, ele me inspira a partilhar com você essas coisas que eu preciso lembrar. Olhe para o texto, no capítulo 1, e você vai ver um Josué que tem uma tarefa dificílima. Ele precisa levar o povo adiante. Ele precisa caminhar com aquele numeroso povo e ainda tem a sua retaguarda o grande líder Moisés. Você imagina a responsabilidade desse moço? Só que uma coisa que me passou pela cabeça é que esse Josué foi alguém que, quando olha para trás, ele viveu muitos reveses. Foi alguém que
perdeu a sua parentela, perdeu muita gente morreu. Você sabe que apenas daquela geração, apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. Além de Josué, quem foi o outro? Caleb. Só Josué e Caleb. Então ele deixou uma lista, um obituário gigante para trás. Ele vivenciou muitas experiências, vivenciou muitos eventos que o marcaram profundamente. Eventos que devem ter deixado ele extasiado e algumas vezes entristecido. Quando eu falo de Josué, pensando no ano de 2023, eu falo com você uma primeira coisa. Eu e você, irmãos e irmãs, precisamos olhar para trás para vivenciarmos o luto ou os lutos daquelas coisas que deram errado. Quantos de nós, irmãos e irmãs, tivemos projetos que não se concretizaram? Coisas que imaginávamos que não deu. Quanta gente, eventualmente, a gente deixou e a gente sepultou. Quantas coisas mexeram com o nosso coração que de repente estão aqui, efervescendo ainda, e não está cicatrizado, porque quando a gente pensa nisso, a gente dói. Irmãos e irmãs, uma coisa fundamental quando a gente intenta olhar para frente é que eu preciso olhar para trás para que eu me cure. Porque senão aqueles fantasmas que estão para trás, eles vão me perseguir e eu não vou conseguir ter algo que Josué aqui precisava. E eu também preciso e você também precisa, que é foco naquilo que eu preciso fazer. Quando a gente dirige, nós temos 3 espelhos. Tem gente que não usa o da direita, que acha que é bobagem. Tem gente que caiu do meio, que depois põe. Aí fica só o da esquerda. Mas você precisa de um espelho para dirigir. O espelho te dá a perspectiva do que está para trás. Mas se você não olhar para frente por aquela área gigante do para-brisa, você não consegue dirigir. Irmãos e irmãs, eu preciso olhar para trás como quem olha, como quem dirige a vida olhando para espelhos, para saber o que você deixou para trás. E eu preciso concluir, resolver essas coisas que ficaram para trás. Muitos de nós não conseguimos vencer essas coisas. E aí a gente fica, parece que arrastando essas coisas conosco e nunca nos desvencilhamos delas. Você que já foi aluno, você que ainda é aluno, muitos de nós talvez nunca não queremos parar de estudar, sempre seremos alunos, não é verdade? Mesmo quem dá aula também é aluno, porque aí vem os mestrados, doutorados e por aí vai, as atualizações e tudo mais, sempre estaremos aprendendo, irmãos. Você e eu sabemos que se nós não aprendermos determinada lição em determinado momento, aquela lacuna de conteúdo vai me perseguir ao longo da minha carreira. E aí eu não vou saber determinada coisa porque eu faltei aquela aula. Ou então aquele pessoal que precisa daquele pré-requisito para vencer um crédito no futuro, se ele não fizer aquele pré-requisito, ele não passa, não vai para o semestre seguinte. Irmãos e irmãs, eu quero te dizer que muitas vezes, quando, por exemplo, Paulo diz a seu pupilo Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está dizendo isso porque ele sabia que havia uma espécie de faculdade de Deus, onde aquilo que eu não consegui cumprir naquele momento, eu preciso cumprir para que a minha carreira, ela deslanche, ela não fique, perdão da palavra, encruada, porque a gente precisa crescer. Por isso, quando eu olho para Josué, nesse contexto de desafio, eu penso num Josué que estava curado das coisas que foram passadas. E eu também te desafio aqui, irmão e irmã, a olhar para dentro de si e prescrutar lá naquele baú da tua alma o que precisa ser trazido e posto à luz,
Porque quem é que nos cura, irmãos e irmãs? É o Senhor que nos fez. E se eu pego aquilo e trago à luz, Ele vai olhar e vai dizer: posso mexer? Porque era isso que Jesus fazia. Jesus, quando vinha alguém para ser curado, o que ele fazia? Ele primeiro perguntava: o que queres que eu te faça? Para nós parece óbvio, para todo mundo de fora parece óbvio, mas ele queria ouvir da pessoa. Se eu e você não formos capazes de buscar lá dentro e trazer a luz, o Senhor não vai mexer, porque Ele é educado. É como aquele trecho de Apocalipse 3, lá no verso 18 e 19: eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei comigo. E essa parte do cear, vocês sabem que, claro, eu vou ter que dizer, tem que ser à beira do fogão de lenha, com comida gostosa, banha de porco, aquele cheirinho gostoso, um pão fresquinho, um pão... Aliás, outro dia eu comi um pão australiano maravilhoso, feito com mel fantástico. Não é spoiler, e nem propaganda. Mas, o que eu quero dizer é que essa relação que você e eu podemos ter com o Senhor é uma relação pessoal, viva. Não é uma relação mofada, tal qual um pão esquecido no forno que está todo embolorado, não. É algo que é vivo, gostoso, fresquinho, quentinho. E é interessante que Apocalipse 3, esse trecho que eu acabei de citar, você acha que é um texto para não crente? É um texto a uma das igrejas da Ásia, ou seja, é um texto para crente. Irmãos e irmãs, eu e você, do alto da nossa igreja centenária aqui, a primeira igreja do Vale do Paraíba, a mais antiga, nós temos uma responsabilidade muito grande perante muitos e muitas aqui. Nós somos muitas vezes vistos como referência, e não é por conta, né, enfim, de coisas que fazemos hoje, mas por conta do legado que deixamos, por conta das coisas que na história nós imprimimos nesse solo do Vale do Paraíba. Homens e mulheres ao longo dessa história foram capazes de olhar para frente, mas se deixar curar para que o Senhor pudesse usar. E é isso que eu extraio desse primeiro ponto aqui em Josué. Você quer ser usado por Deus? Deixe o Senhor te curar. Deixe o Senhor mexer dentro. Deixe Ele operar aquelas coisas que eventualmente ainda doem. Mas olhe para o texto, meus irmãos e minhas irmãs. Se eu digo para você que Josué é alguém que olhou para trás, curado está, e agora tem uma coisa para frente, e eu digo que para entrar em 2023 eu preciso olhar para trás e curar as coisas que estão para trás, e agora sim, vamos olhar para 2023. O texto me diz que ele tinha um grande desafio: cruzar um rio caudaloso, com um povo numeroso, com gado, crianças, velhos, mulheres, grávidas. E aí? Não tem ponte, não tem helicóptero do Cavex, não tem barco, não tem nada. E aí? Tem nada na mão. E é nisso que eu quero trazer para você, nesse ponto, duas coisas muito importantes. A primeira, quando Josué, no capítulo 1, ele recebe uma palavra. Qual é a palavra que ele recebe de Deus? Que a gente leu primeiro. Ele diz: olha, não te esqueças de fazer conforme toda a lei. Não
cesses de falar deste livro da lei. Eu quero te lembrar, meu irmão, minha irmã, que para que a gente faça coisas extraordinárias, ou cumpra propósitos extraordinários, nós temos que estar linkados com o sagrado, com o divino, com o Senhor. E esse link, ele acontece com duas coisas, e é isso que eu quero conversar com você. A primeira é essa. Ele fala sobre, na tua Bíblia deve estar inclusive aí, o versículo 8, vê se a expressão livro da lei, ela está com letra maiúscula ou letra minúscula? Maiúscula, não é? Ou seja, no caso deles, era a Torá, o Pentateuco. Não pare de ler esse texto, não pare de ler isso, memorize, memorize, memorize. E domingo que vem, eu quero continuar isso, mas com outro tema. Irmãos e irmãs, nós precisamos nos linkar ao Senhor. E aqui eu digo com um pouco de tristeza, muitos de nós, nos nossos arraiais evangélicos, paramos de ler a Bíblia de forma regular, disciplinada, estudando-a com esmero, com dedicação. Muitos de nós ficamos à mercê única e exclusivamente das caixinhas de promessa. Ficamos à mercê dos textos de púlpito. Ficamos à mercê de uma palavra que é dada no YouTube. Ficamos à mercê desse, daquele ou daquele outro que tem uma palavra A, B ou C, que aí eu vou lá porque eu sinto arrepio. Irmãos, eu e você precisamos ler a Bíblia. Precisamos ler. E a minha, coitada, já está esfarelando. Porque se eu e você não tivermos caldo, as pessoas que o Senhor há de mandar para mim e para você não vão ter o que ouvir de nós. Como é que ele diz aqui? Olha, não cesses de estudar, memorizar, ler, ensinar, levar adiante essas palavras. E aí eu vou falar muito mais sobre isso no próximo domingo. Mas em princípio eu quero deixar isso. Lembre, irmão e irmã, precisamos ler a Bíblia. E uma segunda coisa que eu chamo a tua atenção é que há um que aqui, o versículo 4 do capítulo 3, para onde o povo deveria olhar? Olha aí na sua Bíblia. Para que ele se norteasse. Para onde ele deveria olhar? Para a arca. A arca simboliza a presença de Deus. E olha, enquanto que lá no capítulo 1 a ideia era ler, aqui no capítulo 3 a ideia é olhar para prestar atenção em algo que está no alto, para que você se lembre qual é o teu foco, qual é a tua meta. Irmão e irmã, no nosso dia a dia, e eu trago aqui um link direto para a nossa contemporaneidade, no nosso dia a dia nós temos muitas coisas que nos distraem, inúmeras coisas que nos distraem. E se nós não entendermos que essas coisas que nos distraem inclusive de nos lembrar daquilo que o Senhor nos ensina, a gente vai ter dificuldade. Vivo dizendo, e toda roda de conversa fala a mesma coisa com todo mundo. Gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, né? Muito cuidado com o TikTok, com o Facebook, com o Instagram, muito cuidado com o YouTube, muito cuidado com séries de Netflix, muito cuidado com os aplicativos, muito cuidado com, enfim, grupo de Telegram. Muito cuidado, porque são coisas que nos retiram tempo precioso e nos fazem muitas vezes perder o foco daquilo que de fato é importante. Aqui eles tinham uma missão, e essa missão era muito importante. Eles não podiam perder o foco. Por isso que, ao longo de um tempo aqui,
Os oficiais, eles passam no meio do arraial. Como é que o texto fala? Durante quantos dias? Verso 2. Quantos dias? 3 dias. Você imagina, gente? Se você e eu, quando estamos ouvindo às vezes aquele caminhão de gás, passando com aquela musiquinha, né? Ó o gás! A gente às vezes já fica meio que no horror. Imagina eles durante 3 dias, ouvindo a mesma coisa, ainda que fosse. Santificai, porque amanhã o Senhor vai fazer a mesma vida. Santificai, porque amanhã... Acho que o cara dormia, sonhava com aquele negócio. Santificai, porque amanhã... Santificai, porque... Por que eles faziam isso? Para que se lembrassem qual era o foco. Irmãos e irmãs de 2023, se ligue no Senhor. Se ligue na palavra. Se ligue na leitura. Se ligue naquelas coisas que podem te, vamos dizer assim, te elevar para o sagrado. Porque fazer coisas comuns, todo mundo faz. Fazer coisas extraordinárias, só o Senhor faz. Só o Senhor é capaz de fazer. Mas através de vidas consagradas, plenamente consagradas e antenadas àquilo que o Senhor quer fazer. Uma terceira coisa, eu quero que você olhe agora, capítulo 3. Você vai ver aqui, versículo 11, 12, 13. Eles dizem aqui como é que vão passar. Ó, é o seguinte. Eu fico imaginando, gente. Que às vezes o Senhor tem um senso de humor. Está lá o rio. Está aqui o povo. Um monte de gente. Gado, criança, velho, gestante. Como é que eu vou fazer passar? Me fala aí. Aí o pessoal traz, ó, é o seguinte. Se liga na visão. O pessoal vai na frente, o rio vai parar e... Meu! Pera aí. Explica de novo que eu não entendi. Põe no Google para ver como é que é esse negócio. A meta era passar o rio. Esse é o alvo. Como vai ser? É o Senhor que vai fazer. Por isso, nessa terceira coisa que eu quero dizer para você com relação a 2023, irmãos e irmãs, tenhamos sim uma meta. E olha, não se envergonhe de imaginar uma meta que seja impossível, porque as coisas possíveis você faz, as coisas possíveis eu faço. Pense no impossível, pense como a gente normalmente tem falado, como eu falei em São Luís do Paraitinga. Eu disse para eles, ano que vem eu quero estar aqui com vocês com pelo menos 3 vezes mais de gente. Aí alguém falou, não, 3 não, bota 7 que é um número legal. Pensam, 7 vezes mais. Por que não? Quando alguém um dia, lá pelos idos de 1887, pensou, vamos fundar uma igreja em Taubaté. Legal. Começaram uma igreja com talvez menos de 10 pessoas. E essa igreja permaneceu por 134 anos e nós estamos aqui, irmãos. É ou não é um milagre? Por isso que eu quero dizer para você, pense no impossível. Porque as metas impossíveis, dentro daquilo que o Senhor tem para a sua vida, as metas impossíveis, elas são alcançáveis. Mas se o Senhor estiver contigo. E aí, a meta aqui era, precisamos cruzar o rio, porque há uma terra para ser alcançada e conquistada, porque havia a promessa. Como é que a gente vai fazer? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer crendo que vai acontecer. Para você acreditar que vai acontecer, você tem que agir como se a coisa de fato, né, ela vai acontecer.
Eu fico imaginando se o povo ficasse ali esperando, porque o lugar parece que era até aprazível, à beira do Jordão, água, tal, eles não iam ter problema. Eles podiam ficar ali, mas não. A ideia foi: vamos nos santificar, vamos memorizar isso o tempo inteiro, 3 dias falando santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. Vocês vão olhar para a arca vai passar, os sacerdotes vão estar lá junto com os levitas, vão estar lá, quando chegarem a mais ou menos 1 quilômetro de distância, eles vão pôr o pé na água, e aí quando eles colocarem o pé na água, a gente vai caminhando junto. Para o milagre acontecer, meu irmão e minha irmã, eu preciso pôr o pé na água. Para o milagre acontecer, eu preciso andar, eu preciso caminhar, eu preciso ir. Não é na base do, se o Senhor quiser. Não. Se o Senhor quiser, Ele vai implantar esse desejo no teu coração. Não é assim que o Rabi Paulo fala? Não é assim que o mestre Paulo nos ensina? É o Senhor que planta, que inspira, que concede a nós tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Não é assim que a gente aprende? Irmãos e irmãs, se o Senhor Ele gera um desejo dentro de você, a unção dEle vai estar contigo, e a gente precisa caminhar naquelas coisas que Ele nos dá. Eu não posso simplesmente ficar esperando aquela síndrome do algum dia eu vou, algum dia, porque talvez esse algum dia não chegue, porque você simplesmente não se levantou e foi. Por que o Senhor, quando tem aquele paralítico à beira do poço, Ele diz: levanta, toma o teu leito. Senhor, eu vou ver quando eu melhorar. O que Ele fez? Se levantou, tomou o leito e andou. Irmãos e irmãs, eu e você, em 2023, podemos arbitrar as metas e vamos pensar com o Senhor como se Ele fosse o teu sócio, e tem que ser mesmo. E essa meta que você arbitra, pensa numa coisa que realmente seja impossível e caminhe nela, porque o impossível o Senhor há de fazer. Irmãos, irmãs, nós não podemos nos acomodar, nos apequenar, aquelas coisas que são meramente cotidianas, e onde a presença de Deus não está, porque o próprio Senhor disse que você precisa memorizar aquilo que Ele nos ensina. E o que Ele nos ensina? Eu vou falar sobre isso no domingo próximo. Amar ao Senhor de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Para que venha, inclusive, a bênção da chuva, a chuva a seu tempo, e eu vou falar sobre isso. É um princípio de bênção. Se nós entendermos que o Senhor, Ele é capaz de operar milagres e maravilhas ainda nos dias de hoje, nós vamos fazer coisas maravilhosas, grandiosas. Por fim, tudo bem, o pessoal passou. E agora? Se 2023, eu estava dizendo para você, a partir desse insight aqui do texto de Josué, que trata de Josué, se 2023 eu tenho que olhar para trás e deixar que o Senhor me cure, eu tenho que me grudar, me lançar, me focar naquilo que é sagrado no Senhor. Eu tenho que olhar para frente e pensar na meta, uma meta impossível que o Senhor Ele vai fazer. Aqui eu digo também que você passa, mas você não vai ter simplesmente uma vida tranquila, calma, serena e segura. Você vai ter muitos embates. Muitos embates. Faz parte.